Bom, essa é uma pergunta que já foi feita milhares de vezes. E é triste ver que alguns pastores respondem isso com indiferença e com irreverência, tratando como um tema irrelevante, cometido apenas por adolescentes. Mas essa é uma prática, é um mal que assola milhares de cristãos em toda parte do mundo. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a masturbação? Há um texto muito interessante na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos solteiros viúvos digo, é melhor que estejam como eu, diz Paulo. Mas se não podem, casem-se. É melhor casar do que se abrasar ou abrasar-se. A NVI traz a tradução, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. O que esse texto nos mostra? Ele aponta para o alívio da tensão sexual. Só uma forma legítima e bíblica para a satisfação sexual, para o prazer sexual, para o alívio da tensão sexual é o matrimônio. Isto é, toda tentativa de trazer alívio sexual fora do matrimônio constitui pecado. E a masturbação é uma maneira de aliviar a tensão sexual fora do matrimônio. Logo eu entendo que a masturbação não deve ser praticada pelos cristãos. Ela é uma forma também de porneia, de prostituição. Alguns fazem uso de Mateus capítulo 5, verso 28, dizendo que se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E dizer que a masturbação só é pecado porque ela é cometida quando alguém pensa em outra pessoa cometendo adultério contra ela. Mas não acredito que seja apenas aí que a prática seja caracterizada como pecado. Como eu disse, toda forma de alívio da tensão sexual fora do matrimônio é pecado. Seja você pensando em alguém ou não pensando, seja você tendo o estímulo A ou B. Deus instituiu somente essa forma legítima, o casamento. Você me diz, mas como um jovem pode aguentar tanto tempo? Se ele já é despertado tão cedo para a sexualidade, como ele vai conseguir ficar sem ter relações até o seu casamento? Como ele vai fazer para ter alívio da tensão sexual? Bom, o texto bíblico não tem culpa se a sociedade está depravada. Na verdade, nós deveríamos guardar os nossos jovens da sensualidade e guardar e preservar a inocência dos nossos jovens. Com certeza, um jovem deveria ter interesse sexual quando ele estivesse já próximo às vésperas de um casamento. Mas os nossos jovens são expostos a cenas de nudez, a sensualidade, pornografia, por todos os lados, nas mídias sociais, na TV, revistas e jornais. E isso traz neles o estímulo precocemente, fazendo com que a carga e o fardo fique mais pesado. Eu acredito que esse é um pecado sério, um pecado grave, que ofende a glória de Deus, que entristece o Espírito Santo, que causa culpa, acusação, medo em milhares de cristãos, e inclusive até mulheres e pessoas casadas também têm sido vítimas, escravos dessa prática. Eu quero aconselhar você a orar, a se santificar, ler as Escrituras, jejuar, pedindo a graça de Deus para mortificar o pecado. Mas não somente essas ferramentas são úteis, você deve adotar também medidas preventivas. Eu dou uma dica para você que quer vencer o pecado da masturbação. O que está mais próximo do processamento mental, dos nossos pensamentos? A visão. Então, muitas das vezes, essa prática, ela só é feita com estímulo visual. As pessoas que têm o hábito de praticar a masturbação consomem muitas imagens sensuais, imagens de nudez e pornografia. Por essa razão, causam estímulos e elas invariavelmente vão cair nessa prática. Você deve guardar os seus olhos das imagens de nudez, das imagens sensuais, preservando assim a sua mente. Preservando a mente, você não vai ter o estímulo e junto com os meios da graça, você vai ter mais condição de exercer domínio sobre o desejo dessa prática. Essa é a minha dica para você, jovem, irmão ou irmã, casado ou solteiro, que tem sido escravo dessa prática. Foge, como o apóstolo Paulo diz, da prostituição. Foge desses pecados. Quanto menos contato você tiver com sensualidade, quanto mais você colocar coisas boas diante dos seus olhos, quanto mais a sua mente for saudável, menos você vai cair nessa prática, podendo honrar assim Deus com o seu corpo,
com a sua mente, com o seu coração. Deus te abençoe.